informações sobre os ataques russos na madrugada desta segunda-feira. Um míssil Iskander-M balístico foi lançado sobre a Ucrânia e não há registro sobre se o míssil teve sucesso, mas também não foi derrubado. Um míssil KH-59 ou 69, esse míssil é um míssil muito parecido, então não dá para saber se é o K-59 ou o 69, mas um desses mísseis foi lançado e também foi abatido pelas defesas antiaéreas ucranianas. Um míssil KH-31P, míssil anti-radar, foi lançado sobre a Ucrânia e não foi abatido e também não se sabe se atingiu o seu alvo. Esses mísseis são mísseis que são lançados contra estações de radar na Ucrânia para destruir essas estações e permitir que os russos possam, por exemplo, fazer o sobrevoo próximo a essas áreas com seus aviões para atingir alvos. Então, eles precisam atingir os radares ucranianos para cegar a capacidade dos ucranianos de ver os aviões russos. Não dá para saber se esse míssil atingiu o seu alvo ou não, mas também não foi abatido pela defesa antiaérea ucraniana. 73 drones Shahed foram lançados pelos russos e 67 desses foram derrubados. Mais um drone voou de volta para a Bielorrússia, pode ter sido algum problema com programação, não se sabe, mas este drone voltou para a Bielorrússia e 3 drones foram perdidos no território ucraniano, muito provavelmente pela guerra eletrônica. Este é o saldo do ataque russo com drones e mísseis na madrugada desta segunda-feira. Atualizações sobre mortos: 1.250 russos foram perdidos, 5 tanques, 27 AFV, que são veículos de todo tipo, entre blindados, transporte e infantaria, por aí, 27 sistemas de artilharia, uma defesa antiaérea foi atacado pelos ucranianos e 38 UAVs, que são drones de ataque ou observação, também foram perdidos por parte dos russos. Agora sim, vamos olhar em detalhe o avanço dos russos na região de Lishivka, ali em Irodivka. As forças russas avançaram na direção de Lishivka, assumindo o controle sobre Kurdyar e Krasnyar. Com base em novas imagens geolocalizadas, a situação em Irodivka ainda não está clara, com relatos confiantes vindo dos ambos os lados. Portanto, a Rússia alega que controla já esta zona aqui e os ucranianos refutam, mas segundo as informações é que os russos avançaram nesta região. Vamos ver mais à frente com novas atualizações se esta informação se confirma. Agora vamos olhar a situação ali no Oblast de Kursk, que é uma região que os ucranianos invadiram há 2-3 meses atrás, ali na Rússia. Há agora uma razão válida para afirmar que tanto Bork quanto Unlok estão sob controle russo. Imagens geolocalizadas também mostram clara presença russa em Unlok. Este pode ter sido um caso por um tempo, mas agora confirmado ataques contra Plovdiv estão em andamento, ou seja, os russos estão tentando retomar o seu próprio território ali na região de Kursk, porque os ucranianos invadiram aquela zona, muito provavelmente como parte da estratégia da Ucrânia para as negociações de paz, já que o mundo está querendo forçar a Ucrânia a negociar uma paz. A Ucrânia não quer estar numa posição de desvantagem, por isso decidiu invadir também uma parte da Rússia como provavelmente uma estratégia para as negociações. Ainda na região de Kursk, há relatos que afirmam que a Ucrânia assumiu a região de Kamchenska. Até agora não há confirmação válida ou imagens geolocalizadas que comprovem
essa afirmação. Há possivelmente ataques ucranianos, mas nada confirmado até o momento. Então, os ucranianos estão tentando fazer este bolsão aqui para pegar um pouco dos russos em seu próprio território, e nós vamos ver alguns ataques mais à frente. A frente de guerra ali em Kursk está quente neste momento. Avançamos aqui para olhar para a destruição dos russos pelos ucranianos. O Noel Report aqui traz um vídeo que mostra a destruição do tanque Blyats, que é um tanque que os russos adaptaram um casulo para protegê-lo dos drones ucranianos. A 129ª Brigada dos ucranianos destruiu este tanque usando drones, isso ali mesmo em Kursk. Então, a linha da frente em Kursk está neste momento muito quente. Um FPV ucraniano termina com 2 blindados russos ali num instante. Esse é um tipo de drone de visão em primeira pessoa, ou seja, o piloto que pilota este drone sente-se como se estivesse e vê como se estivesse dentro do drone pilotando, mas é uma tecnologia incrível que permite que o piloto à distância consiga atingir seus alvos como se estivesse no local. Os russos sofrendo ali nesta guerra da Ucrânia. Mais imagens mostram o ataque russo composto por 50 unidades de blindados pesados tentando avançar na direção de Ryazan, perto da aldeia de Pichani. No entanto, graças à coordenação eficaz entre as unidades, incluindo a 77ª Brigada Aerotransportada Separada, que fizeram um bom trabalho ali para acabarem com os orques. Um BMD russo, presumivelmente na região de Kursk, tentou atacar posições ucranianas, mas foi atingido por um lançador de granadas. Podemos ver aqui os orques que foram ali atingidos. Um sai visivelmente muito ferido, o outro sai e foge daquela posição porque muito provavelmente sabe que os drones estão por ali. Ainda em Kursk, um blindado Leopard da Ucrânia foi atingido pelos russos enquanto fazia o reboque de um T-72 também ucraniano danificado ali na linha da frente. Ao contrário dos blindados russos, que quando são atingidos na sua torre explodem de forma até cinemática, esse blindado, que é de fabricação alemã, continuou rebocando o T-72 ali como que sem grandes problemas. Este vídeo tem 2 minutos. Só por estes 2 minutos dá para perceber a grande diferença que existe entre os equipamentos russos e equipamentos ocidentais. Um tanque russo desses atingido na sua torre é uma bomba em si mesma e ninguém consegue se safar. Este blindado consegue sobreviver, pelo menos neste vídeo, durante 2 minutos, o que mostra uma grande mesmo diferença em termos de qualidade do equipamento do Ocidente. Na direção de Pokrovsk, ali os russos perderam o controle, tentando acelerar para a direção das posições ucranianas, e os soldados da 15ª Brigada da Guarda Nacional Ucraniana, Karadag, desativaram o veículo. Então, essa é a estratégia dos russos. Vão ali em speeder tentando tomar as posições da Ucrânia numa tentativa desesperada. Olha só, tentativa desesperada dos russos, acabaram batendo ali bem antes de serem atingidos pelos ucranianos, porque os russos estão fazendo ataques simplesmente irracionais, ataques de desespero para conseguir alguma coisa, porque Putin quer vitória. Enfim, e para mostrar ainda mais a decadência dos russos, um avião militar caiu no Paquistão devido a uma falha no motor.
seguida de um pouso mal sucedido. Então, os russos, quando estouraram esta invasão na fase mais aguda, em 2022, também retiveram as aeronaves do Ocidente que operavam na Rússia e, com isso, uma das sanções que o Ocidente aplicou é a Rússia não poder mais contar com a compra do material para substituição em seus equipamentos, neste caso das suas aeronaves. Como eu tenho dito, muitas pessoas têm aquela história de que um país tem que ser soberano, fabricando tudo, produzindo tudo, mas isso não existe. E entre o Ocidente e a Rússia, quem mais depende do outro em termos de tecnologia é a própria Rússia. Uma vez que a Rússia roubou as aeronaves, tanto das linhas aéreas que operavam na Rússia, o Ocidente aplicou sanções que impedem a Rússia de comprar novos equipamentos para substituição. E as aeronaves russas, tanto no ramo da aviação civil, não é a primeira vez que um avião cai devido a essas falhas. Já teve situações em que mais de um avião tiveram de descer sobre grama em situações mesmo caricatas que só acontece ali na Rússia, porque a Rússia decidiu roubar os aviões do Ocidente, pensando que com isso vai ganhar alguma coisa. Essas coisas todas não servem se não há empresas, se não há manutenção dessas aeronaves. E aqui os russos acabaram também encontrando uma forma de ajudar a Ucrânia, porque este avião transportava alguns soldados e desses aqui 6 morreram e 8 ficaram feridos. Então não deixa de ser uma boa ação dos russos morrerem dessa forma. Estão ajudando muito mesmo a Ucrânia. Podem pegar mais um avião aí para morrerem de novo. Agora vamos falar da propaganda russa, porque um vídeo sem propaganda russa é simplesmente sem graça. Os russos são mesmo do outro planeta. Aqui vemos o Peskov, que é mais um cachorrinho que, quando Putin quer dizer alguma coisa, usa para latir. Putin tem muitos cachorrinhos. Tem o Peskov, tem o Lavrov, tem aquele cara que já foi o presidente simulado do Putin. Enfim, mas vamos ouvir o que o Peskov aqui, cara de cachorrinho mesmo, diz. Kremlin diz que eles estão anunciando sua prontidão para implementar uma doutrina nuclear atualizada durante a guerra da Ucrânia. Durante a Assembleia da ONU, russos mandaram Lavrov para Lavrov informar que era perigoso tentar ganhar a guerra contra os russos, porque os russos têm armas nucleares. Olha, eu não sei quantas vezes os russos já falaram sobre armas nucleares. Até vamos lá fazer uma coisa aqui muito básica. Vamos perguntar ao ChatGPT. Quantas vezes os russos fizeram ameaça nuclear na guerra da Ucrânia? Vamos ver, só para não parecer eu aqui. Desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Rússia fez várias ameaças nucleares, diretas e indiretas, utilizando sua retórica para lembrar o mundo do seu poderio nuclear. Essas ameaças foram vistas como tentativa de dissuadir o Ocidente de apoiar a Ucrânia e de criar um clima de intimidação global. Aqui estão alguns exemplos de momentos chaves em que a Rússia fez a menção de armas nucleares. Fevereiro de 2022, logo após a invasão, o presidente Vladimir Putin colocou as suas forças nucleares russas em alerta máximo. Essa foi a primeira coisa que Putin disse quando viu que não ia conseguir sua vitória de 3 dias, indicando que o arsenal nuclear da Rússia estava pronto. Estou pronto aqui, olha só, estou pronto para armar minha bomba nuclear. Setembro de 2022, quando a Rússia anunciou a mobilização parcial e realizou referendos nas regiões ocupadas. A Rússia já tinha certeza de que a guerra estava indo mal. Mais uma vez, chamou a sua carta arma nuclear. Outubro de 2022, após avanço significativo da Ucrânia no campo da batalha, houve mais retórica quando a Ucrânia, na verdade, começou a retomar seus territórios ali em Kharkiv. Putin viu que a coisa estava mal, chamou mais a cartola. 2023. Ao longo do ano, as ameaças continuaram de forma indireta com várias
autoridades russas. Pois é, aqui estão. Dmitry Medvedev é um dos cachorrinhos, repetidamente afirmando o uso de armas nucleares era uma possibilidade. Enfim, isso aqui não é nada, na verdade. ChatGPT tentou aqui simplesmente fazer o mínimo, mas só de você contar as vezes que cada um desses cachorrinhos falou de armas nucleares, você vai chegar 200 N vezes. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, afirma que o envolvimento dos países ocidentais no conflito está aumentando enquanto a Ucrânia continua a pedir o apoio. Então, eles estão preocupados com o apoio do Ocidente para a Ucrânia. Essa é a verdade. Rússia tem armas nucleares? Muito provavelmente tem. Mas essas armas são, na verdade, o saldo daquilo que era a União Soviética. E se formos a olhar em termos de uma apuração mesmo sincera, é muito difícil você acreditar que a Rússia tenha armas nucleares de fato operacionais. Ter armas, a Rússia tem. Mas se essas armas estão operacionais, eu duvido muito. A necessidade dos russos terem que todas as vezes gritar e falar de armas nucleares, sendo que não são os únicos que têm essas armas, me leva sempre à ideia de que alguma coisa está muito errada. Até porque a corrupção na Rússia permite exatamente esse tipo de coisas. A corrupção no exército russo é uma coisa terrível. Isso foi visto quando a invasão da Rússia começou. A Rússia viu-se numa situação em que pneus daquele comboio de sei lá quantos quilômetros estavam a estourar sem nenhuma justificativa. Algo que era para funcionar não estava a funcionar. Então, isso cheira simplesmente desespero. Putin, quando precisa dizer alguma coisa, ele usa os seus cachorrinhos ali e usa os países proxy, né? Como o nosso caso aqui em Moçambique, que ficamos aí a falar de diálogos, sei lá, que achamos que somos diálogos em alguma coisa, enfim. Zelensky visitou o Bayern Yar em Kiev, o local de um dos maiores tiroteios em massa de judeus na Europa ocupada pela Alemanha. Só de lembrar que Zelensky é de origem judaica, então não se admirem que russos inventem muita história sobre Zelensky. É porque, em primeiro lugar, os russos são igualmente o que eles acusam a Ucrânia de ser. Eles são os verdadeiros nazistas nessa história toda. Um cessar-fogo na Ucrânia sob as circunstâncias atuais beneficiaria Putin, diz aqui o Noel Report, uma observação da Bloomberg. Pois é isso mesmo. Eu devo lembrar a vocês que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, no momento em que o Yanukovych, o que era o presidente da Ucrânia, passou a perna ao povo ucraniano. De que forma? O povo ucraniano elegeu e os deputados votaram uma lei que era para a Ucrânia se aproximar à União Europeia, ou seja, entrar na União Europeia. E Yanukovych, num momento, de repente passa a perna ao povo e vai se aliar, faz acordos com o Putin. O povo se manifesta na Praça Maidan. Nesse momento de convulsão, a Rússia, quando viu que o seu fantoche não ia conseguir impor sua posição na Ucrânia, fugiu Yanukovych para a Rússia e a Rússia tomou a Crimeia em 2014, isso em fevereiro. E o que foi que Obama e outros foram oferecer à Ucrânia? Foram oferecer plano de paz. E o que deu no plano de paz? Parece planos de paz que foram oferecidos lá em 1939 pelos Chamberlain da Inglaterra, que foi uma vergonha. E Winston Churchill diria: a Inglaterra foi pedir paz, mas em troca vai ter guerra. Porque no momento decisivo, meu irmão, você tem que tomar decisões certas. Você não pode ser conivente em situações em que a situação te mostra que o ditador nunca vai parar. Você precisa parar o ditador com força e autoridade. E não essa história de contar papinhos, escrever cartinhas para o Putin. Num momento como este, qualquer pessoa que peça negociação de paz, cessar fogo, na verdade está pedindo para a Ucrânia aceitar entregar seus territórios a Putin. Qual é a mensagem que vocês estão dando? É a mensagem de que o Putin pode continuar sua expansão. Foi isso que fez.
Em 2014, Putin, depois dessas negociações, parou, foi se armar melhor e voltou. Agora a Rússia está clamando para cessar fogo, para a Rússia novamente se armar e a partir das posições, porque a Rússia não vai sair das posições em que está agora se houver uma negociação. Esqueçam isso. A Rússia vai querer manter essas posições para ir se preparar e voltar de novo. Então, por favor, procurem tratamento, porque o que vocês estão a falar não tem nenhuma lógica. Para terminar, uma notícia que particularmente não gostei, mas enfim, é uma possibilidade, pode ser possível, pode ser também uma parte em propaganda dos russos, porque estão preocupados com o Buda 9. O Buda 9 tem sido um problema para os russos, então é bem provável que os russos estejam preocupados com o Buda 9, que é o chefe de serviço da inteligência da Ucrânia, que foi responsável até pela expulsão dos russos ali na região de Sebastopol. Mas aqui a informação, segundo a Euromaidan, é que Buda 9 poderá ser demitido. Não se sabe se isto é verdade, mas vamos ver. Estas foram as notícias para este vídeo. Se gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e obrigado por assistir o vídeo até o fim. Vejo você no próximo vídeo.